Prezados alunos, boa tarde. Hoje, 13 de outubro, eu selecionei essa aula especialmente para fazer algumas ponderações sobre as práticas que nós fizemos que vão compor a nossa segunda avaliação, que vai ser aí na semana que vem, não é? Então, eu selecionei algumas práticas e essas práticas que vão compor a prova começam por essa, que era a prática número 7, a volumetria de neutralização, onde era feita a determinação do hidróxido de magnésio, lá daquelas amostras comerciais de antiácido, né? Eu tenho mais alguns roteiros aqui. O próximo roteiro que também vai cair na prova é aquelas práticas 7 e 8, a volumetria de precipitação, é o método de Moore e o método de Vollard. Daí nós temos a volumetria de oxirredução, aquela permanganometria que nós fizemos, né? Onde foi mensurado a quantidade de oxigênio liberado do peróxido de hidrogênio, a determinação de vitamina C em produtos comerciais, onde nós determinamos o ácido ascórbico, e por fim a determinação de cálcio em águas duras, né? Determinação de cálcio e magnésio em águas duras, que foi a nossa última prática, que era aquela prática com o EDTA, tá bom? Então eu vou transcorrer aí alguns comentários sobre cada prática e pegando a mais antiga, né? Olha, a premissa fundamental dessa disciplina, principalmente desse momento onde a gente está fazendo muitas titulações, se você parar para pensar, todo o conteúdo da prova é titulação, tá? E a premissa fundamental dessa técnica é muito simples, tá? É muito simples porque eu vou ter uma situação onde a quantidade de matéria da solução titulante, vou abreviar, é igual à quantidade de matéria do analito. Falei de uma maneira genérica sobre como que é para contabilizar o quanto há de amostra no meu analito, tá? Então, porque durante a aula, eu nunca colocava exatamente esses subíndices aí, solução, titulante e analito, mas tudo o que vai cair, o conteúdo, toda essa prática se baseia nessa simples equação. Tá? Então, a quantidade de matéria da solução titulante, e atentem-se para esse glossário, às vezes isso pode ser útil, tá? Então, a solução titulante é sempre, eu estou tentando desenhar aqui no cantinho, a solução que é padronizada e que está ali na bureta, né? Então, aqui vai a solução titulante. O que essa solução tem de incrível? Ela tem a concentração conhecida e muito bem expressa, né? Ou seja, não só foi feita a solução, uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, de ácido clorídrico, 0,05 mol por litro de tiosulfato, uma solução de EDTA, 0,1 mol por litro. Olha, geralmente a gente trabalha com nessa escala 0,1 para até não precisar usar um equipamento com muito volume, né? Mas, olha, todas essas soluções, para ela estar ali na bureta, ela precisa estar padronizada, né? Então, não somente foi feita a solução daquele modo que você já sabe como é que é, né? Que você já vai lá, pesa o sólido, calcula a quantidade de mol que você quer, né?
converte para massa em grama, pesa lá na balança, passa para o balão volumétrico e avoluma ali a solução até ter uma concentração definida. Mas não só foi feito isso, como ela foi padronizada, que isso é conteúdo lá da P1, né? Padronizou lá naquele momento o hidróxido de sódio com o ácido oxálico, que era o padrão primário, titulou o ácido clorídrico padronizou o ácido clorídrico com o bicarbonato de sódio, que era o padrão primário. O que mais? Eu acho que na grande maioria das soluções lá eram essas, né? E aí a gente tinha a solução perfeitamente padronizada. Aqui a gente vai ter soluções que são distintas daquelas anteriores, né? Então nós vamos ter não só um ácido clorídrico, não só hidróxido de sódio, mas como todas aquelas outras soluções que a gente usou no decorrer desses 5 experimentos, tá? Tá, então, ó, sempre a solução titulante ela vai ter uma concentração conhecida. Vou colocar aqui um valor, né, qualquer aqui, só para exemplificar, 0,1 mol por litro, tá? E isso daqui é padronizado. Por que eu estou escrevendo isso? Como é que eu consigo saber a quantidade de matéria que tem numa solução? Olha que, leia isso, leia o que está aqui, a concentração igual a 0,1 mol para cada litro, né? Então, quando você pega a fórmula da concentração, você percebe que a concentração é igual N sobre V. O N, a quantidade de matéria, sempre é dada ou tem que ser obtida em mol, é a unidade, né, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, é o mol, enquanto o volume é o litro, né? Então, se você tem uma solução titulante ali a 0,1 mol por litro, quer dizer que se pegar 1 litro dessa solução, você vai ter 0,1 mol daquele soluto que estava ali, tá? Na maioria das vezes, você não usava 1 litro da solução, né? Quanto que escoava ali da bureta no Erlenmeyer para fazer a titulação? Às vezes 5, às vezes 10 ml, uma outra titulação acho que chegou até um volume um pouco maior do que isso, mas gira em torno disso, né? 20 ml no máximo. Então, o que isso quer dizer? Se você tem 20 ml de uma solução a 0,1 mol por litro, quanto de matéria, quanto do analito de fato, aliás, quanto do soluto que constitui a solução titulante, quanto que de fato você tem? Ora, é a proporção de 20, 10, 5 ml dessa concentração a 0,1 mol por litro. Então, se você rearranjar essa equação ali embaixo, ó, passa o V do outro lado ali, né? Então você vai ficar com concentração vezes volume é igual o N. O N, né? Então eu consigo saber que se eu tenho essa relação, quando eu uso ali um certo volume, e esse volume sempre tem que ser convertido para litro, já visto que a concentração é em mol por litro, então eu consigo expressar o quanto de matéria existia naquela minha solução titulante. Por que isso me é interessante? Porque do outro lado dessa história, lá, olha isso, na parte de baixo, né, eu tenho o Erlenmeyer ali. E aí eu tenho o Erlenmeyer, o que vai no Erlenmeyer é sempre o analito, tá? Então aqui eu consigo desenhar muito mal, me perdoem, mas aqui é onde vai o analito, né? Pronto. Então aquilo que eu quero analisar. Então de um lado a bureta com a solução titulante e do outro lado o analito, tá? O analito é alguma substância que vai reagir com a minha solução titulante, tá? Então, quando eu tenho uma reação e eu conheço o que acontece nessa reação, eu consigo uma coisa mágica que é estimar a quantidade desse analito baseado no quanto eu usei da solução titulante. Isso são favas contadas, você já sabe isso, né? Só que agora vai aumentar um pouco a complexidade. Por que você sabe? Porque isso que já desde o primeiro
do conteúdo da primeira prova, a gente usava, por exemplo, uma reação bem simples, né, que era a reação ácido mais base, gerando sal e água, né, o respectivo sal e a água. Então, isso daqui que se baseou lá as primeiras técnicas, né? Então, a gente usava lá como ácido clorídrico, reagia isso com hidróxido de sódio e obtinha ali cloreto de sódio e água. Moral da história, o fato dessa reação se processar nessa maneira, um ácido e uma base reagindo, é utilizado para identificar o quanto que eu tenho do meu analito, se o meu analito é uma base ou se ele for um ácido baseado nisso. Porque atrelado a isso está a mudança do pH, né? E quando tem uma mudança do pH, quando eu tenho a completa neutralização, eu saio de um pH dos extremos, lá em 14, para uma solução onde o analito é uma base, ou se o analito for um ácido, então o pH vai estar lá em 1, e ao neutralizar, teoricamente você chega a 7. Na prática, como sempre cai uma gotinha a mais, a mudança, o pH da solução resultante ali é um pouquinho diferente do que 7, mas de grosso modo aqui vamos entender que quando há neutralização, como é o que está acontecendo aqui, como está exemplificado aqui, você vai ter necessariamente uma mudança de pH, e essa mudança de pH ela é passível de ser observado devido a algumas moléculas que a gente coloca ali, que são os indicadores. Então, vamos voltar lá para o desenho que eu estava fazendo. Então, eu tenho indicador, que é o que realmente mostra como que o meu pH, como o pH do meio, e aqui logo mais não vai ser nem só para o pH, mas nesse primeiro exemplo Então, aqui para que essa química aconteça, né, da solução titulante do analito, eu preciso colocar também em algum ponto aqui, né, o indicador. Moléculas que podem ser orgânicas ou inorgânicas e que mudam a sua configuração geométrica e eletrônica. E isso, ao interagir com a luz, promove uma mudança na coloração, é perceptível aos nossos olhos. Então, eu preciso colocar um indicador ali para que eu consiga perceber essa mudança no meio da solução resultante. E aí que faz sentido tudo, porque se eu estou falando aqui, vou colocar também um outro quadrinho aqui que a quantidade da solução titulante e a quantidade do analito se igualam no ponto estequiométrico, eu consigo, né, mensurar o quanto tem do analito pelo fato que a solução titulante eu conheço a concentração dessa solução titulante, eu usei um pouco dela, então por multiplicar a concentração vezes o volume, eu acho a quantidade da matéria do meu titulante, né, da molécula ali que faz essa titulação. Só que agora as coisas mudam um pouquinho, tá? Por causa que esse exemplo mais básico aqui, do ácido mais base, é uma das possibilidades que eu tenho, tá? Eu ali citei a primeira prática que a gente vai olhar aqui, essa volumetria de neutralização, ainda está nessa toada, ainda está nisso, porque eu tenho hidróxido de magnésio, que é uma base, e aqui, deixa eu fechar minha janela aqui para você conseguir ler, e a gente reagia, olha ali a equação ali embaixo, né? Você tem uma reação que está seguindo a seguinte situação: o hidróxido de magnésio reage com um ácido clorídrico. Só que quando eu vou fazer aqui a equação, o N da base é igual ao N do ácido, tem um porém aí. O N da base igual, aliás, deixa eu só colocar assim,
o N do ácido, né, é igual ao N da base. Só que, lembra lá, o ácido é a minha solução titulante. E a base ali, né, o hidróxido, é o meu analito. É o que eu quero quantificar. A ideia dessa prática era justamente verificar se o teor de hidróxido de magnésio lá era 7%. O que tem de incrível nessa, não é a mesma coisa? Em suma, é do que eu havia falado ali do ácido e a base, vai se processar do mesmo jeito, né? Então, eu vou ter o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de magnésio. Só que, pessoal, a estequiometria disso não é 1 para 1. Porque, olha aqui na janela que eu, olha o que eu acabei de escrever ali, ó, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio. Aqui você já sabe, né? Ó, vai gerar sempre um H+, a dissociação. Mas aqui no hidróxido de magnésio, que eu estou deixando em vermelhinho aqui para chamar a tua atenção, você tem que se ligar que esse númerozinho aqui mágico, ele multiplica essa hidroxila. Então quer dizer que aqui existem 2 hidroxilas, tá? Para cada molécula ali do hidróxido de magnésio, tá? Então, esse é o coeficiente estequiométrico diferente. Isso aqui tem que ser levado, esse número 2, ele tem que ser levado em consideração aonde? Aqui nesse cálculo, né? Porque como assim? Olha, o que a equação está falando para você? A equação ela fala, né? Ela te diz alguma coisa. Ela está falando assim, olha, para cada hidróxido de magnésio, você precisa do dobro. Você precisa de 2 ácidos clorídricos, tá? Para cada hidróxido de magnésio. Então, esse número 2 aí, ele precisa ser levado em conta. E como que eu faço isso? Olha, eu sempre uso essa representação por causa que eu acho muito bacana, mas olha só, eu acabei de falar, para cada 1 mol de MgOH2, esse mol ele é quimicamente equivalente a 2 mol de HCl. Por quê? Por causa que é isso que a gente viu. Eu preciso de 2 HCl para cada 1 hidróxido de magnésio. Tá comigo? Por que isso? Por causa que o hidróxido de magnésio é como se fosse aqueles vendedores de feira, né? Que falam, não, compra aqui essa dúzia de ovos, mas é uma dúzia de ovos especial, ela vem com 2 gemas, né? É um super ovo, né? Então, ou seja, a dissociação iônica dessa molécula traz ao meio, onde ele se encontra, o dobro de hidroxilas do que se fosse o hidróxido de sódio, por exemplo. Tá? Então, ó, se eu escrevi isso aqui em vermelho, 1 mol de hidróxido de magnésio é quimicamente equivalente a 2 mol. Ó, lembra lá, ó, mol, né? Olha aqui para a equação de cima. Mol é a quantidade de matéria, né? Então, eu coloquei aqui em azul ali só para te lembrar disso. Então, se, portanto, você está nessa ideia de que eu preciso ajustar esse número, e pegando a equação vermelha ali, o que eu escrevi em vermelho, é o que você já percebeu da proporção, você só precisa escrever essa equação aqui, levando em consideração esses coeficientes estequiométricos. Então, para cada 1 mol do ácido, eu vou precisar de 2 mol, para cada 1 mol do hidróxido de magnésio, que daí eu fiz invertido. Para cada 1 mol de hidróxido de magnésio, eu preciso de 2 mol de ácido clorídrico. Então, ó, aquele número, vou colocar aqui em rosa aqui para te chamar a atenção, ó, o número 2 do 2 mol do ácido clorídrico, ele tem que vir aqui para frente do N do ácido, né? Então, 2. O número 1 do hidróxido de magnésio, ele tem que vir aqui, ó, 1, tá? Porque tanto até que a hora que você for fazer o cálculo, você vai perceber que a quantidade de ácido ali, a quantidade de base, você vai conseguir equacionar de uma forma tranquila por causa que você usou essa relação,
tá? Ou seja, isso ajusta essa proporção aí de uma maneira perfeita, tá? Ah, mas se eu tivesse um hidróxido de ferro 3, por exemplo, que gera 3 hidroxilas, você teria essa mesma situação aí, só que ao invés de 2 seria o número 3. Por quê? Porque você tem da solução titulante algumas informações. Agora eu só vou apagar isso daqui para não ficar uma bagunça e só vou deixar o que é principal aqui, né? Olha, você já pegou ali que essa prática da determinação da quantidade, da determinação de hidróxido de magnésio, ele já tem uma coisinha diferente, que é essa estequiometria, que não é 1 para 1. Tá? Já, portanto, é isso que você precisa já lembrar, né, de bate-pronto, que você tem essa coisa diferente. A base é o teu analito, né? Eu apaguei ali, não deveria. Então, o analito, você não conhece nada, mas o ácido você conhece. Acho que na prática aqui, deixa eu pegar aqui. Eu vou fechar minha janela aqui, mas eu posso que você vai estar escutando ali e tal. Acho que provavelmente é 0,1 mol por litro, né? 0,1 mol por litro padronizado. Vou deixar aqui em item 4, né? Então, você já sabia qual é a concentração do ácido, é 0,1 mol por litro. Beleza? Mas tem uma coisinha aí, né? Eu tenho que multiplicar tudo isso por 2 e multiplicar aí tudo isso pelo volume. Por quê? Porque N igual concentração vezes volume. Né? Só que eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? Porque daí eu vou ter eu vou saber a proporção exata do N da base. Tá? Ou seja, eu vou usar ali, sei lá, uns 10, 15 ml. Então, eu vou colocar esse valor aqui, fazer toda essa multiplicação, e isso vai me dar a quantidade de base, tá? Por quê? Porque aqui você vai simplesmente expressar a quantidade de matéria e depois você vai poder fazer isso para extrapolar, né? Você pegou uma alíquota ali de 10 ml, se não me engano, e então quanto de matéria, ou seja, do hidróxido de magnésio tem nessa alíquota de 10 ml. E aí a partir disso, na hora que você encontra esse valor, fazendo a titulação, você consegue expressar esse valor. Só que essa prática tem mais uma coisinha de diferente. Então, a primeira coisa diferente é a estequiometria. Você precisa aprender a fazer essa relação para na hora do cálculo não dar problema. A segunda é que essa prática aqui tem um outro nome. Né? Essa prática, essa volumetria de neutralização, ou titulometria, né? Também conhecido, ele tem uma outra coisa de incrível. O que era de diferente desse hidróxido de magnésio? Lembram? Era uma solução leitosa, né? Por isso até leite de magnésia. E esse leite de magnésia, ele não é muito solúvel. Tá? Eu quero dizer, o hidróxido de magnésio não é muito solúvel na água. E aí forma aquela suspensão. Por isso a gente tem que chacoalhar um pouco ali a garrafa antes para pegar algo bem homogêneo, porque ele vai decantando com o tempo. Ele é ele é relativamente insolúvel. Essa era uma primeira coisa que é diferente, né? E aí a gente precisou fazer uma coisa que nunca tinha sido antes feito, tá? Que é o que a gente chama de titulação de retorno. A titulação de retorno precisa ser usado, por exemplo, para fazer a quantificação do hidróxido de magnésio, porque como você tem uma suspensão, a ideia inicial é que você consiga quebrar essa suspensão, quebrar essa formação de agregado, a forma como está agregado esse hidróxido de magnésio. Nem tudo é muito solúvel, né? Tem outros hidróxidos, logo mais a gente vai ver no próximo bimestre, aí, por exemplo, hidróxido de ferro, ele é quase gelatinoso. Então, você precisa quebrar
esse estado de agregação, senão a titulação não dá certo. É como se eles fossem formando micelas na solução, e se você tentar só fazer a titulação, como vai formar uma micela, a titulação ela vai perceber somente o que está na parte exterior das micelas, dessas bolinhas que formam dessa suspensão, e não o todo. E você quer quantificar o todo, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é assim, ó, a titulação de retorno, a gente usa uma dose cavalar de ácido. Esse ácido vai reagir com hidróxido de magnésio, a gente já sabe, vai formar o cloreto de magnésio e água. Só que por que eu falei essa palavra aí, para tentar chamar a tua atenção, cavalar, grande pra caramba, né? Porque eu coloquei hidróxido de magnésio ali no Erlenmeyer e coloquei uma quantidade de ácido clorídrico bem grande ao ponto claro, no roteiro está mais ou menos isso descrito, mas agora eu afirmo que você colocou uma quantidade em excesso para justamente quebrar todas essas micelas, quebrar toda essa formação e em excesso mesmo. Então a solução resultante ali é ácido, porque você colocou uma quantidade do ácido clorídrico, um pouquinho reagiu com hidróxido de magnésio e quebrou todas aquelas micelas e sobrou um resto, né? Sobrou uma diferença. Essa diferença a gente titulou novamente, por isso titulação de retorno, tá? Ou seja, por causa que a gente colocou, então vamos desenhar isso aqui para não complicar tanto, né? Pegar uma folhinha nova aqui, bem bonita, aí ó, então você tinha ali o hidróxido de magnésio dentro do Erlenmeyer. Ficou feio pra caramba, Erlenmeyer, eu sei. Aí foi adicionado ácido clorídrico, a revelia mesmo, bastante ácido clorídrico, fazendo a titulação mesmo. Só que foi feito um excesso ali. Então, olha só, pegando um procedimento mesmo, o PDF ali estava lá. Procedimento: agite vigorosamente leite de magnésia, põe no Erlenmeyer, adiciona água. Item 4, pessoal, olha aqui, ó, item 4, pipetar 10 ml de solução de ácido clorídrico, aproximadamente, né, mas 10, isso aproximadamente nem deveria estar aí, a 0,1 mol por litro padronizada, tá? Então você foi lá e colocou 10 ml, então esse ácido clorídrico são 10 vezes 10 dá menos 3 litros, a uma concentração de 0,1 mol por litro. Então, daqui você já sabe que se você multiplicar esse N vezes V, essa concentração vezes o volume, desculpe, essa concentração vezes o volume, isso aqui é 1 litro, né, 10 ml, vai ter um N do ácido clorídrico. O roteiro mandou você pôr 10 ml justamente porque, como você tinha coletado ali, ó, a suspensão é 0,150 gramas da amostra, 150 miligramas, né, 0,150. Eu não comentei na aula, mas é óbvio que essa quantidade de ácido já contempla todo o hidróxido que tem ali, então já vai acabar com todo o hidróxido, já vai ser neutralizado e vai sobrar bastante. Então, ó, o N do HCl é maior do que o N do hidróxido de magnésio. Por isso, excesso, por isso teve uma titulação, uma retrotitulação. Então, ó, se tem excesso, quer dizer que aquela equação lá ainda vai fazer com que vamos fazer aqui o nível da água, né? O que tem aqui em excesso é o H+. Quanto que tem de H+? Você não sabe, mas você sabe aqui, ó, o inicial, que era esse produto entre concentração e volume. Então, ó, foi colocada uma quantidade inicial. Um pouco reagiu com hidróxido de magnésio e sobrou.
esse que sobrou, então, ó, o que reagiu, então, vamos equacionar isso para você entender muito bem, né? Eu tenho o ácido clorídrico, a quantidade inicial vai ser o total, né? Vou colocar aqui entre parênteses total, por causa que você só faz isso. Vai ser igual a essa quantidade do HCl que reagiu, tá? Reagiu com hidróxido, e vai ter mais um pouquinho, mais um HCl aqui que está sobrando, que é a sobra. Vou colocar aqui como sobra. Então, isso daqui você já sabe quanto. Tem como você calcular o N disso. Você não sabe, já está fácil, você não sabe quanto reagiu aqui do HCl. Mas você não sabe quanto que sobrou. Mas pera lá, tem como saber sim o quanto sobrou. Então, ó, se você sabe a quantidade inicial, check. Se você sabe a quantidade que sobra, você consegue saber, por diferença, a quantidade que reagiu, o HCl que reagiu com hidróxido de magnésio. E aí, se você sabe a quantidade que reagiu, você sabe a proporção que reage, você consegue calcular a quantidade que tinha de hidróxido de magnésio naquela 0,150 gramas que você pegou. E como que você faz para saber esse HCl de sobra? Você pega o Erlenmeyer, que tem lá a solução, que tem aqui tem duas coisas já, então, né? O MgOH duas vezes e o HCl. Então, só que o hidróxido de magnésio já foi, tá? Já a concentração dele tende a zero. Todo o hidróxido foi. Sobrou ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico que sobrou, você titula. Titula com o que agora? Pega uma outra bureta e coloca nela, então, a tua solução titulante de NaOH a 0,1 mol por litro, padronizado. Ué, como assim? Se você tem um excesso ali de ácido clorídrico e você começar a titular, pingar uma fenolftalina e começar a titular esse excesso, você vai chegar um momento que você conhece o quanto você usou da sua solução titulante aqui. Então, sei lá, precisou então usar 2 ml para fazer a viragem. Porque ali embaixo o pH estava ácido, ali embaixo tinha ácido clorídrico em sobra. Aqui você foi adicionando hidróxido de sódio. Se você estava nessa concentração e usou esse volume, você sabe que daí aqui sim, ó, a reação eu vou escrever aqui embaixo, ó, RNaOH10 é facinho, né? Mais ácido clorídrico. Isso aí gera NaCl mais água, na proporção 1 para 1. Então, você sabe a concentração e o volume do hidróxido de sódio, você consegue saber o N do hidróxido de sódio. Se é 1 para 1, então você vai conhecer o N do HCl ali. Mas esse N do HCl aqui é a quantidade que sobrou, é o HCl de sobra. Tá? Então, é o N do ácido clorídrico que sobrou daquela reação. Qual a reação? A do ácido clorídrico em excesso com o hidróxido de magnésio. Tá, mas e olha só, se tem a quantidade inicial, tem 10 ml vezes uma concentração 0,1 mol por litro, você sabia quanto que tem aqui do ácido clorídrico no ponto inicial, e você descobre por essa titulação, então são duas titulações, né? E você descobre o quanto de HCl que sobrou. Então daí você pega esse HCl que sobrou, passa para o outro lado lá subtraindo, você encontra o ácido clorídrico que reagiu. Se você encontrou o ácido clorídrico que reagiu, você tem o N do HCl. Voltei aqui um pouquinho. Deixa eu esconder esse aqui que já era da explicação anterior. Ó, você achou o N do ácido. Daí você multiplica por 2 e você vai saber o quanto que tinha de base. Então era isso. Você só tem que
se ater que aqui você tem duas soluções padronizadas, né? Nessa titulação de retorno são duas soluções que você já sabe a concentração, e uma delas, até a primeira de ácido clorídrico, sabe a concentração e sabe o volume. E aí você titula novamente a resultante ali com uma outra solução também padronizada de hidróxido de sódio. Então você tem duas soluções padronizadas. Isso não tinha antes, lembra? Antes era sempre 1 para 1 ali, uma estequiometria simples e uma única etapa. Pingou ali, virou a cor, neutralizou, N da base igual a N do ácido e acabou a história, né? Então agora aqui não. Então você precisa lembrar disso, que esse era o principal aspecto dessa prática, tá? E aí, uma vez que você conhece o N da base, você converte ali para a massa molar da base e claro, isso é tranquilo, né, fazer esse acerto estequiométrico. Então, eu acho que assim, essa é a coisa mais importante dessa prática, tá bom? É a coisa que você precisa ter muita atenção para isso. Essa prática de retrotitulação ou titulação de retorno. Beleza. Vamos para a próxima para não gastar muito tempo aqui, né? 2. Volumetria de precipitação. Tá? Aqui o próprio roteiro traz bastante informação, começa a falar esse conteúdo, até o que é um precipitado. Isso aí até vai ser foco depois da prova e dos conteúdos que a gente vai ver em laboratório depois da prova, que a gente vai entender como que é a precipitação, o que acontece, por que acontece, quando não acontece, como que eu posso influenciar, e um pouco disso foi abordado aqui, tá? Aí das diversas reações de precipitação, uma muito clássica é a do nitrato de prata com cloreto. Por que precipitação? Eu tenho quase certeza que a professora da geral já comentou isso, né? Então, quando a solubilidade dos íons em solução é muito baixa, pode existir algumas combinações que formem um composto muito insolúvel. Então, para escrever um pouquinho aqui, para exemplificar aqui, né? Olha, o nitrato de prata é um exemplo desses. Então, eu vou colocar aqui o nitrato de prata. O nitrato de prata ele é solúvel em água, tá? Ele é bem solúvel, tranquilo ali. Então, ó, AgNa3. Esse é o nitrato de prata. Ele é solúvel pra caramba em água. Bem, ele vai se dissociar ionicamente em água também, né? Ele vai gerar íons prata e íons nitrato, Ag+, e NO3-, tá? Então, esses são os dois íons gerados, um cátion e um ânion, respectivamente. Beleza, fica tudo feliz enquanto só existir prata e nitrato ali na solução, né? O que acontece é que aí isso até é uma coisa que você não precisa decorar nada, mas eu falei, é clássico porque o íon prata, quando percebe o ânion cloreto, e de onde que veio esse cloreto? Eu posso colocar uma colherada de sal ali, só uma pontinha da espátula no sal. O sal de cozinha, que eu estou me referindo aqui, né? Também é solúvel em água. Antes uma coisa legal de falar. Então isso daqui também é solúvel. Acontece que isso daqui também se dissocia ionicamente, porque é um sal, né? Na e cloreto menos, tá? Então beleza, e daí, né? É a tua pergunta que você deve estar se fazendo agora. É que quando acontece esse encontro desse cara aqui da prata com o cloreto, e também acontece o encontro aqui do sódio e meu desenho tá horrível, né? Mas tá legal, você tá entendendo? Quando o nitrato, eu vou antes falar do nitrato e do sódio. Quando o nitrato e o sódio se cruzam ali na solução,
os dois ficam bem, eles estão tranquilos. Nitrato de sódio é um sal solúvel. Agora, o inverso não. O cloreto de prata, o que deixei ele em rosa, o cloreto de prata, esse não tolera. A prata não tolera ver o cloreto. Então, o cloreto de prata ele é insolúvel. Quando a prata ou o cloreto se encontram, e aí eu não vou explicar muito do porquê que isso acontece, né? Por que o cloreto de sódio é solúvel, o nitrato de prata é solúvel, mas o cloreto de prata não. Mas as representações é sempre uma flechinha para baixo, ele forma um precipitado, também designado como PPT, né? É um precipitado branco, tá? Então, e o nível que isso acontece é extremo, tá? Então, se tiver ali, mesmo que baixa concentração, todo o cloreto e toda a prata interagem e vão para o fundo do becker, do tubo de ensaio, enfim, do recipiente. Ele precipita. E a gente agora vai usar esse fenômeno para conseguir mensurar a quantidade de cloreto em uma amostra. Tá? A gente usa isso. Entendeu? Antes, qual era o processo? O processo era de ter um ácido e uma base, e eu coloco um indicador ali, então, e eu sei que esse indicador tem uma cor quando tudo ali é ácido, e aí eu vou pingando a base até, então, como eu tenho aquela relação clássica, ácido, base, sal e água, né? Quando ali todo o ácido é neutralizado, eu tenho, pela visualização da mudança de cor, eu sei que acabou a quantidade de analito ali, acabou as hidroxilas ou hidrogênio ionizado no meu sistema. Então eu uso o fato de que o indicador responde à mudança de pH do meio, e eu uso o fato de que um ácido e uma base reagem se neutralizando, e se cair um pouquinho a mais de hidróxido ou de ácido ali, conforme eu estou fazendo com quem que é o analito e quem que é a solução titulante, né? E quando eu tiver um pequeno excesso, aquele meu indicador me mostra. Então, a reação é ácido-base, e é isso que me indica, e eu tenho um indicador que me mostra quando tem essa mudança. E a proporção que eu uso é seguindo aquelas razões estequiométricas de uma equação de uma reação ácido-base. Aqui, o processo agora é outro, tá? Aqui não vai ter um ácido e uma base, mas sim vai ter dois caras que não se dão e precipitam. Dois caras, eu estou falando de uma maneira meio jocosa, só para tentar chamar a tua atenção, né? Então, olha só, são duas pessoas ali, duas entidades químicas, né? Não são pessoas, são duas entidades químicas ali, um cátion e um ânion, que vão precipitar. Você não precisa saber quais vão precipitar, por quê, mas e sim conhecer que para o cloreto em específico ele vai reagir muito bem com a prata, tá? Vai reagir muito bem com a prata, e a gente usa isso como indicativo ali dessa reação, desse tipo de titulação, tá? Ou de volumetria, né? E por isso a argentimetria, né? Eu não sei se você percebeu, mas o símbolo da prata é o Ag, né, de argentum, né, o nome em latim, e por isso até o nome que leva como solução titulante, a prata, o Ag, por isso a argentometria, né? Então tem que se ligar nisso, né? Então a tua solução é uma solução titular, uma solução padronizada de prata, de nitrato de prata, tá? Uma solução de nitrato de prata. O nitrato de prata ele também é um padrão primário, tá? Deixa eu ver se aqui não diz. Aqui, ó. O reagente pode ser obtido como padrão primário, tá? Então, o nitrato de prata, ou seja, ele não é fluorescente, não é higroscópico, tem alto peso molecular, tem uma abundância relativa boa no planeta, então ele é uma boa molécula ali para ser
um bom composto iônico, na verdade, na molécula, um bom composto para ser usado como padrão primário para fazer uma solução, né? Uma solução padrão, normalizada, né? E aí conta muita coisa. Outra coisa que fala, mas o que é importante é que aqui na argentimetria, diferente da outra, a molécula que faz a mudança da coloração, né, o indicador, ele também participa da reação. Tá? O indicador da argentimetria, a gente usou o cromato, né, o cromato de potássio, né, o CR2O4, deixa eu ver se está aqui, onde que ele está aqui. Aqui. Vou até falar mais sobre o método de Moore e vou deixar isso aqui dessa forma, que daí você consegue entender melhor. O que tem esse cromato? O cromato é o que muda de cor, tá? E é o que possibilita que a gente visualize que a reação chegou no fim. Então, ali, método de Moore, formação do precipitado colorido. Então, eu falei ali, a prata interage com o cloreto, gerando cloreto de prata, um precipitado branco. Só que novamente, essa prática é também uma retrotitulação, é também uma titulação de retorno. Por quê? Porque esse precipitado de prata se forma de um jeito tão enérgico que ele forma grumos, forma pedaços mesmo de precipitado. E ali, às vezes, tem um pouquinho ou de prata livre, ou de cloreto livre, aliás, cloreto aprisionado, ou prata aprisionada, ou até a água aprisionada, qualquer outra coisa aprisionada nesse sólido que vai formando esse precipitado. Então, a gente tem que fazer com que essa solução seja aquecida para ter uma forma de conseguir tirar essa nucleação, né? E depois que essa nucleação ali de certa forma desfeita, né? Ou seja, eu garanto que todo o cloreto realmente fique em solução. E aí eu acho que a gente usou também para revestir esses grumos aí, foi utilizado óleo de soja também para fazer a proteção e também para evitar que o cloreto ficasse aderido a esse precipitado. Então você recobre ele e passa uma banha nele ali, recobre ele. Estou falando de um jeito curioso só para te lembrar que a gente fez essa prática, colocava azeite e aí todo o cloreto sai ali, o cloreto ele não vai ficar aderido, que também é uma propriedade fisicoquímica da matéria. Às vezes ele começa a atrair íons, né? Esses grumos formados, esse sólido formado, ele começa a atrair o cloreto, que é o que a gente quer quantificar. Então eu não quero que ele fique aderido em nenhum lugar, mas sim fique livre em solução, tá? E o cromato, como que foi essa parte aí, né, Glaucio Regis, de que você falou que agora o indicador participa da reação. É que é assim, você vai usando ali nitrato de prata, aonde? Que é a tua solução padrão, tua solução normalizada, ali na bureta. No Erlenmeyer tá a tua amostra com cloreto, tá? A gente fez soro fisiológico. O que é o soro fisiológico? Uma solução que tem 0,9% em massa de cloreto de sódio. Tá? É isso que é. Então, para cada 100 ml, 0,9 grama desse 100 ml, e eu estou arredondando a densidade da solução para facilitar, 1 grama por centímetro cúbico, para facilitar. Então, 0,9 grama para cada amostra de 100 ml. É o que tem que ter, né? Oficialmente, se todo mundo fez lá na fábrica tudo certinho, a diluição, né? Mas o indicador quando a prata reage com o cloreto, cloro é um gás, né? Cloreto é o íon em solução. Ele vai formando esse precipitado. Só que quando a prata fica em excesso, ou seja, quando consumiu todo o cloreto, a prata começa
interagir com o cromato. Então, o cromato fala, agora é minha vez, ué. Você ficou aí dando atenção para o cloreto, agora a prata vem aqui para cima, né? Vamos interagir também. Cromato de prata também é um composto insolúvel, tá? E aí formava, cadê aqui, ó, o Ag2CrO4, um precipitado vermelho tijolo, né? Então, aí sim, ó, porque é uma titulação de retorno, a gente também consegue, também tem alguma coisa a ver com isso também ao fato de que aqui eu já tenho prata em excesso, né? Então, você, claro, aqui se você lê, vai contando ali toda a história e tal, e eu já selecionei essa prática, porque o método de Moore, nós deveríamos fazer a titulação de retorno, a gente não chegou a fazer, a gente simplesmente considera, ó, chegamos ao vermelho tijolo, foi tudo reagido, mas tudo que tinha ali reagiu no meu analito. Mas na verdade eu deveria quantificar, só que eu fiz isso antes. E aí eu percebi que o erro, essa quantidade a mais ali, é muito pequena em relação ao todo. Mas seria uma espécie de titulação de retorno também. Eu teria que quantificar o quanto que reagiu com o cromato, que aí era o teste do branco, que se você olhou no roteiro não foi feito, né? Ou seja, saber o quanto que o cromato realmente vai complexado, vai precipitar da prata, tá? Mas eu peguei já uma solução de uma concentração tal, e também fiz a solução de prata de uma certa concentração, até porque como tem 2 horas aula só, a gente ia precisar fazer mais uma parte dessa prática, ia ficar muito longa a prática, tá? Então, aí eu já selecionei em concentrações para que essa pequena quantidade a mais de prata que não reagiu com o cloreto e sim com o cromato fosse tão pequena em relação ao todo que a gente pode até arredondar tudo, tá? Então, aí aqui também ele faz os comentários, né, que a limitação de Moore está ali vinculada ao pH, não pode, se for um pH muito baixo ou muito alto, eu vou ter a formação de outros precipitados, ou também, como é o caso do hidróxido de prata, quando está muito básico, ou quando está muito ácido, o cromato forma um hidrogênio cromato, também que é insolúvel, e aí tem algumas mudanças. Mas em suma, é isso, você tem a reação química, deixa eu ver em quanto tempo nós temos, uma reação química muito simples, tá? Como vocês já devem ter percebido, ou seja, a estequiometria é simples. Eu vou colocar aqui, só diminuir um pouquinho aqui. Cadê? Eu tenho prata em solução e cloreto em solução. E o equilíbrio me gera AgCl como um precipitado branco. Qual que é a razão estequiométrica? 1:1. Eu conheço como que era a prática. Né? A prática era simples, eu tinha uma solução de nitrato de prata padronizada. Né? Então, só deixa eu pegar e coletar aqui qual que era o valor. Mas era 0,05 mol por litro. Então, novamente, a ideia é a mesma, tá? Ó, o N da minha solução titulante é o N da prata. Tem que ser igual ao N da minha solução do meu analito, né? Que é o cloreto. Eu já percebi que a razão estequiométrica é 1:1. Então, tá tranquilo isso. A prata, eu tinha ela em solução, a concentração dela é 0,05, isso, 0,05 mol por litro. E eu precisei usar um volume. Quanto? Você fez o experimento ali, né? Usou, sei lá, 5, 10, 15, 20 ml, não sei, não lembro. Mas usou um certo volume. Se você converter isso para litros e fazer esse produto aqui, você vai encontrar necessariamente o N da prata. E o N da prata é igual ao N do cloreto. Então, o N do cloreto eu obtenho dali.
o N do cloreto eu consigo converter para a massa do cloreto. Então isso daqui é perfeitamente intercambiável para massa do cloreto. E essa massa estava em uma certa alíquota de soro fisiológico, né? Acho que eu, na situação usava 10 ml, né? Então eu consigo saber a massa de cloreto que está em 10 ml. Eu só extrapolo ali para expressar isso em percentual, né? Porque aqui é percentual, massa, volume. O soro fisiológico, o soro, ele tem que estar a 0,9% da massa em relação ao volume. Massa do que? Do cloreto de sódio, né? Lembra disso. Cloreto de sódio. Aqui você expressou só o N do Cl, o N do cloreto, é importante dizer isso, o N do cloreto, mas a hora que você vai converter para massa, você não está convertendo para massa do cloreto, mas sim para, se foi engano meu aqui, você vai obter a massa do cloreto de sódio, né? Porque também é 1 para 1, né? Então, se eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto, isso só deve ter surgido de 1,0 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto de sódio. 1 mol de cloreto de sódio pesa quanto? Acho que é 56 gramas. Mas eu não tenho 56 gramas. Se 1 mol é 56 gramas, 1 vezes 10 a menos 3 mol é quanto? Você consegue achar essa proporção. E isso estava em 10 ml. Então, em 100 ml, que daí me dá para saber certinho o percentual, vai ser tanto. Pronto. Eu encontrei o que eu preciso através desse método de Moore, que é quantificar o cloreto na solução. Tá? Eu preciso fazer uma pausa agora no vídeo, já retorno. Até mais.